Olá pessoal, eu sou a Júlia Pereira, sejam bem-vindos ao canal Mundo de Júlia e hoje o assunto aqui é Covid-19, o coronavírus, quarentena e gestantes. São muitas dúvidas, se pode amamentar, se a gestante pode passar o vírus para o bebê, quais são as orientações dos médicos. Por isso hoje eu convidei o meu obstetra, o Dr. Felipe Lazar Júnior, para bater um papo comigo e esclarecer todas as dúvidas. E aproveita para se inscrever no canal se você é novo aqui. Nós temos uma playlist diário de gravidez, eu estou postando vídeos dessa minha nova jornada, a jornada da cegonha. Então, não perde! Doutor, muito obrigada por estar aqui participando do Mundo de Júlia, e nos ajudar aí porque nós temos tantas dúvidas. Estamos vivendo um momento tão difícil, um momento único. Então, muito obrigada. É um prazer estar aqui com você. Eu acho que tem muitas dúvidas que as gestantes estão tendo. A gente está num momento que a gente precisa começar a sair, dessa situação de isolamento total. E, bom, a gente viu que agora a Organização Mundial da Saúde, acrescentou as gestantes aí no grupo de risco. Eu queria saber por que isso mudou agora, aumentou, sei lá, o número de casos de gestantes, de casos fatais. E o que a gente precisa fazer agora para se proteger? Tá, vamos lá. O número de casos fatais em gestantes ainda é 0. Eu levantei a literatura, não existe nenhum óbito por gestante até o momento, tá certo? Então, basicamente, a mulher que está grávida, ela tem a característica de ser jovem e de ter uma boa integridade física. Por que foi colocado no grupo de risco? Porque se percebeu que 39% das mulheres que estão no 3º trimestre pode ter um parto prematuro. E tendo um parto prematuro, elas vão aumentar o risco de vida para elas e para o bebê. Por essa razão foi colocado. E por que isso acontece? Porque você tem o útero que cresce, ocupa um espaço que é bastante grande dentro do seu abdômen, muda a posição do coração, muda a posição do aparelho digestivo e empurra o diafragma, que você usa para respirar. Então, uma mulher que faz um quadro mais grave da doença, ela não tem a movimentação do diafragma da mesma forma. Então, o bebê precisa sair para ela recuperar aquela capacidade de movimentar a caixa torácica. Então, nesse aspecto, a grávida passou a ser grupo de risco. Todos os estudos com grávidas mostraram que você não passa pelas secreções, então pela secreção vaginal, você não passa pelo leite, você não encontra em todas as grávidas que tiveram a doença em Wuhan, mesmo as que eram positivas, você não encontra o vírus no líquido amniótico, você não encontra o vírus na placenta, você não encontra o vírus no leite, como eu destaquei. Então, basicamente, não existe, pelo menos até o momento, nenhuma descrição de transmissão vertical. Em São Paulo, para corrigir o que eu falei, a gente teve um óbito, mas foi uma paciente que chegou na maternidade com idade avançada, então não era da maioria, uma paciente de 45, 46 anos, e ela chegou numa insuficiência respiratória grave, vamos dizer, ela chegou azul, ela chegou saturando muito pouco, e ela foi submetida a uma cesárea de emergência, a criança nasceu viva, mas obtuou em algumas horas por falta de oxigênio. Ela não obtuou, era uma gestação de umas 35 semanas. Os outros casos que nós tivemos de contaminação do bebê, muito provavelmente é por contato com a mãe. Então, por exemplo, se você desse à luz hoje e tivesse positiva para o Covid, que é uma coisa que a gente está testando de rotina antes da paciente internar, você poderia amamentar, mas usando máscara, mantendo o distanciamento do bebê em termos de quando ele está no berço. Quer dizer, você transmite para o bebê na hora que você segura ele com a mão sem lavar, na hora que você se aproxima dele falando na direção dele, seria esse o maior risco. Então, a mãe só poderia amamentar ali de máscara, tudo, mas, por exemplo, dar banho, trocar, porque imagina, você pega sem querer alguma gotícula, vai na mão do nenê e o nenê tá sempre levando, na boca, nos olhos, pode passar. Então, poxa, é uma situação bem complicada, Imagina que você mais quer ter o teu filho perto e beijar, mas aí não pode nesse caso, Então, isso não é possível, você abraçar e beijar se você estiver testando positivo.
E doutor, assim, ó, eu li também que várias gestantes são assintomáticas. Aí nesse caso, na verdade tem duas perguntas. Uma é se elas têm que, então, sei lá, tentar fazer o exame. Se faz o exame em casa, né, o domiciliar, ou vai até um hospital, mas aí eu acho que tem o risco, se ela não estiver contaminada, de se contaminar lá, né? Então, o que você acha? Então, o Brasil é um país continental, então, assim, é difícil a gente poder dar um tipo de diretriz que sirva para todo mundo. Vamos falar aqui das pacientes que têm acesso a um plano de saúde, acesso a um bom hospital. Numa das instituições aqui de São Paulo, quando você vai chegando perto do final da gravidez e vai dar à luz, eu comunico o hospital manda uma equipe colher o exame na sua casa antes para determinar se você testa positivo para o DNA, RNA do vírus, que a gente chama de RT-PCR. Esse é um exame que ele verifica se você está com o vírus. É como se eu fosse verificar se você está agora usando uma blusa azul, certo? Aí o exame é feito e fala, não, ela está de branco. Então ele verifica a presença do vírus, não os anticorpos. Se você testar negativo, você vai ter um cuidado dentro da maternidade diferente do que aquela paciente que testa positivo. Ela tem outro fluxo, ela fica num quarto que tem um recurso de não deixar o ar sair de dentro do quarto, ela vai ter outros cuidados. Então, assim, se for possível, a grávida ela é testada, a gente verifica quem é a transmissora assintomática e toma um cuidado um pouquinho a mais. Por exemplo, ela não pode sair do quarto, ela não vai caminhar no corredor, né? Tem algumas coisas que são modificadas. Mas, de uma maneira geral, todo mundo deveria se comportar como se fosse um transmissor assintomático. Porque se todo mundo fizer isso, você diminui drasticamente o risco de transmitir para as pessoas que você gosta. Gente, que situação. Porque agora, por exemplo, então, o que eu faço? O que né, as gestantes fazem? Até tem várias que já têm um filho, por exemplo, e aí antes da quarentena elas tinham ajuda em casa, tinham funcionários, diarista ou até uma babá. Né? Todo mundo está sozinho agora, se virando em casa e agora de repente vai acabar a quarentena, né? A gente tem que esperar ainda, mas por exemplo em São Paulo é até dia 10. E aí se termina a quarentena, eu até acho que as pessoas vão ficar ainda com medo de sair para as ruas, mas aí o que a gente tem que fazer? Dá para voltar os funcionários a trabalhar em casa? A gestante vai poder voltar a trabalhar ou é um dia após o outro para decidir? Porque, por exemplo, eu não tô saindo daqui, eu tô assim, o meu marido que vai no mercado, aí tudo aquilo que precisa fazer de higiene, a gente limpa tudo, tira a roupa, vai tomar banho. Mas daqui a pouco eu vou querer voltar a trabalhar, né? Eu tô me virando em casa, então não sei o que fazer, assim. Se a gente partir da premissa que talvez essa doença vai durar alguns anos até a gente ter uma solução para ela, é utópico imaginar que as pessoas vão conseguir ficar isolados permanentemente. O mundo vai quebrar, realmente. O mundo não é branco e não é preto. A gente tem que pensar nesses tons de cinza. Então, vocês vão ter que voltar à vida normal, o mundo nunca mais vai ser o mesmo. Vão ter uma série de cuidados que a gente vai introduzir, mas nós vamos ter que voltar, não tem jeito. Então, acho que os funcionários, o contato, tem que ser feito daqui por diante com todas as recomendações do CDC, da Anvisa. Máscara, lavar as mãos, ou álcool gel, e a gente vai voltar lentamente a fazer tudo como a gente fazia antes, mas usando esses cuidados. A grávida é privilegiada, ela não é como no SARS, no MERS, tá, que transmitia verticalmente, que passava para o bebê, que aumentava o risco, porque você tem uma imunidade menor, você está aceitando um estranho, né? Os bebês ou o bebê que tiver aí dentro, ele é um ser totalmente diferente de você que tem irmãs gêmeas, eu não sei se são univitelínicas ou não no seu caso, mas não sendo fraternos. Nos fraternos, você está aceitando como se fosse o rim de outra pessoa. Então, a grávida, ela tem uma modulação da imunidade, que a gente chama de TH2, que faz com que ela aceite um estranho. Dessa maneira, ela seria mais vulnerável ao H1N1, a câncer. Você imagina um câncer no primeiro trimestre. A pessoa é muito mais vulnerável porque ela não responde. Nessa doença, parece que isso não é verdade. Vocês têm um comportamento igual a toda a população, talvez melhor, porque as grávidas estão na faixa etária mais jovem, não tem grávida de 60 anos. Então, basicamente, vocês podem
tudo, desde que a gente tome muito cuidado. A gente vai mudar, o mundo nunca mais vai ser o mesmo, mas a gente vai mudar, vai voltar. Sim. E a vida tem que continuar, né? Eu fico preocupada também com a questão da economia, que pode quebrar o mundo. Muitas pessoas podem morrer de fome, porque não vão conseguir trabalhar, não vão ter o que comer. Então, realmente, é muito complicado, mas enquanto isso, né, então vamos esperar também o que as autoridades vão falar, se tem que ficar em casa ou não, se continua de quarentena, e manter a higiene, assim, ó, nível master, sim, né? Acima de tudo. E você tinha me perguntado anteriormente, você pode fazer todos os exames necessários na gravidez e no pré-natal, desde que eles sejam obrigatórios e importantes. Quem tiver condições, pede para o laboratório colher em casa. Você vai fazer consultas específicas, não vão ser tantas, mas o morfológico do primeiro trimestre, do segundo trimestre. É isso que eu ia perguntar, você consegue resumir rapidinho quais são os mais importantes? Tipo, no primeiro trimestre, segundo trimestre. Vamos lá, os mais importantes. Você tem que ter um exame sorológico a cada 3 meses, que a gente incluiu o sarampo, que tem aquele R0 é 20, as pessoas estão tendo uma pandemia de sarampo. Então, a cada 3 meses ou 4, você vai ver se você pegou alguma virose que pode impactar na sua gravidez. Então, os de sangue a cada 3 meses, umas 3 vezes no pré-natal. No primeiro trimestre, você tem o ultrassom morfológico, que verifica risco de síndromes, formação do bebê, que é em torno de 11 a 14, ideal 12 a 13 semanas. Depois você tem um segundo ultrassom morfológico, com 22 semanas, que termina de ver a formação do bebê. Um exame que chama-se ecofetal, para ver se o coração tem algum soprinho, para ver se, porque se o bebê nasce com soprinho, você vai chorar 24 horas até alguém falar que não é nada, então você já vai sabendo que não é nada, que tem um soprinho pequeno. Então o eco é importante. Tá bom, doutor. Então é isso. Então tá bom. De repente a gente volta aí num outro vídeo para conversar sobre outros assuntos, né? Porque são muitas dúvidas das gestantes, das mamães. Como você quiser. Tá, como mas você muito quiser. Obrigada. Já deu para esclarecer prazer. bem aí. Foi um prazer. E vamos a gente volta a se falar. Vamos rezar para dar tudo certo, né? Se Deus quiser, vamos achar aí uma vacina, um medicamento para acabar com esse coronavírus, esse Covid aí. Se Deus quiser voltar à nossa vida normal, porque ela ficou de ponta cabeça. Tá bom? Isso aí. Obrigada, doutor. Nada. Beijo para você, grande. Se Beijo, obrigada. Pode deixar. Você também.